Ivani tem pernas inquietas e pensou que isso fosse ansiedade. Sim, quando a pessoa está ansiosa, ela está tensa, ela está agitada. E isso faz com que tenha-se essas reações involuntárias. A própria ansiedade, ela está relacionada a tensões do sistema nervoso, a vértebras comprimindo nervos. A pessoa está ansiosa, a pessoa está tensa, a pessoa está preocupada. Ela se contrai. Quando a pessoa se contrai, ela altera até a produção química. Ela altera a produção de adrenalina, ela altera a produção de cortisol, ela altera a produção de vários hormônios, de vários neurotransmissores. Por quê? Ao se contrair, a pessoa encolhe o corpo. Ao encolher o corpo, a coluna aproxima, as vértebras são aproximadas, as vértebras vão pressionar nervos, e ao pressionar os nervos, ou apertar os nervos, vai ter alteração na condução dos estímulos. Então, o cérebro está mandando um comando para a suprarrenal, lá em cima do rim, glândula suprarrenal. Então, o cérebro manda um comando. Esse comando vai pela medula, e quando está saindo de dentro da coluna, da medula, para chegar lá na suprarrenal, a vértebra aperta esse nervo. Isso vai gerar mais estímulos do que o cérebro está mandando. Então, quando a coluna aperta e aumenta a quantidade de estímulos que vão para as suprarrenais, isso vai gerar uma produção maior de adrenalina. Então, a pessoa vai ficar mais agitada. E isso vai gerar mais ansiedade. E mais ansiedade vai gerar mais tensão, então fica aquele círculo vicioso. Então, para você quebrar um círculo vicioso ou reduzir a ansiedade, uma coisa é bastante simples ou básica para conseguir controlar a ansiedade e reduzir a ansiedade. Alonga o corpo. Alongamento em relaxamento, não só esticar. Não é só pegar o músculo e esticar o músculo. Pura e simplesmente fazer alongamento. O alongamento ele não pode provocar tensão no momento que você está alongando. O alongamento ele tem que promover o relaxamento do músculo e do nervo. Aí quando você faz o alongamento com o relaxamento associado, você alivia a tensão do nervo, alivia a tensão do músculo e você alivia a tensão que vai ser gerada para as glândulas, para as vísceras. Então você desacelera aquilo que está tudo acelerado, aquilo que está agitado. Então, para diminuir a ansiedade, para reduzir a ansiedade, alonga em relaxamento. Faz exercício terapêutico de alongamento em relaxamento, que você consegue diminuir gradativamente a ansiedade. E dessa maneira, você vai ter uma redução das pernas inquietas. Eu tive muito isso na adolescência e até uma certa idade da fase adulta. De sentava e ficava mexendo os pés, mexendo as pernas. Realmente era ansiedade. Hoje, eu sento, eu observo as pessoas fazendo, mas eu não faço mais isso. Eu não tenho mais essa questão de sentar e de ficar mexendo o pé, de ficar mexendo a perna, de ficar balançando os calcanhares, os pés, porque isso realmente é um sinal de ansiedade. Hoje eu não tenho mais porque a prática que eu tenho com os exercícios de alongamento e relaxamento proporcionaram um alívio da tensão no sistema nervoso e uma desaceleração. Eu desacelerei, eu era muito, mas muito agitado. Eu era assim, se alguém falasse, ó, te mandei uma correspondência, porque na época não tinha e-mail, era carta. Eu tô com 55 anos. Então quando eu tinha 16, 20, 30 anos, te mandei uma carta. Se a carta não chegasse em 2, 3 dias, eu ia na agência do correio para perguntar. Então, eu era extremamente ansioso, agitado, eu queria tudo para ontem. É o que a Veridiana falou aqui, eu era magrinho, muito magro. Eu era tão tenso na época que eu não conseguia descontrair
para crescer a massa muscular. A minha musculatura era toda retraída, toda encurtada, toda retraída. Quando eu comecei a praticar os exercícios, eu comecei a aliviar as tensões e a soltar tudo aquilo que estava encolhido. E aí eu aumentei em torno de 20% de massa muscular no meu corpo. Por quê? Com 1,70 m eu cheguei a pesar 49 quilos. Hoje eu estou pesando 67 quilos aproximadamente e estou com 1,71 m. Eu estava com 1,68 m quando eu tinha 34 anos. E hoje, com 55, eu tenho 1,71 m. Eu fui soltando aquilo que estava encolhido e fui melhorando postura, crescendo a altura e ganhando volume de massa muscular no meu corpo. Então, eu ganhei massa muscular, ou desenvolvi massa muscular, porque eu soltei tudo aquilo que estava encolhido. E isso ajudou a reduzir a ansiedade, a diminuir a agitação que eu era ligado na tomada mesmo. Literalmente ligado na tomada, e as minhas pernas não paravam de balançar. Eu ficava mexendo pé e perna o tempo todo. Então, eu tinha as pernas inquietas. Mas isso era constante e era até uma maneira de aliviar a tensão que eu sentia. E hoje, não. Hoje eu sento e eu coloco o pé no chão, eu coloco o pé numa posição e ele fica ali. Eu sinto o meu corpo. E se eu sinto que está tendo alguma reação no meu corpo, eu relaxo e a sensação passa. Aquela tensão, agitação que poderia vir, que eu não tinha controle antigamente, hoje eu percebo o que está acontecendo no corpo e eu controlo essas reações e sensações. Eu consigo aliviar as tensões para ter um controle sobre o meu corpo. Porque senão o corpo perde o controle. A gente perde o controle, perde aquilo que tem que fazer, desvia a atenção do que tem para fazer. Então não tem a concentração. É tanta agitação, tanto estímulo, que o cérebro não se concentra, o cérebro não tem foco. Ele se perde diante de tantos estímulos que chegam nele.